Seja muito bem-vindo ao canal da DLG Mídia, mais um episódio aqui no nosso podcast e batendo papo com pessoas especiais. Nós estamos recebendo hoje aqui a equipe da MAP, que trabalha com segurança no trabalho. Nós vamos entender todas as implicações que isso tem, tirar dúvidas, inclusive trazer dúvidas que eu andei pesquisando que as pessoas têm em sua maioria. Enfim, a MAP é uma empresa que já tem 19 anos no mercado, né? Vai fazer 20. Vai fazer 20. E aí eu gostaria que vocês falassem, se apresentassem. Todos vocês sempre, por ser uma empresa familiar, atuaram na empresa e aí foram se especializando. Eu queria que vocês me resumissem, se apresentassem e resumissem a história pessoal e a da empresa. Começa pela Rosa, então. Então vamos lá. Então, a MAP surgiu em 2004, através de um estágio que eu fiz. Estava estudando, fiz um estágio na área da segurança do trabalho e nesse estágio foi bem assim, impactante para mim de maneira negativa, das coisas ruins que eu vi. E cheguei na minha patroa e falei assim: vou montar uma empresa de segurança do trabalho. Eu falei: como você vai montar uma empresa de segurança do trabalho? Eu não tinha nada. Aí ela falou: não, então se você vai montar uma empresa, nós vamos te ajudar. E duas delas me ajudaram na época. E a gente contava mesmo com pessoas que pudessem trabalhar. A única pessoa lá que era registrada e tinha salário fixo era a secretária. Contava mesmo com a venda nossa do serviço e pagando os profissionais conforme ia fazendo o serviço. Porque montar a empresa já com uma estrutura, né, foi um passinho de cada vez. E aí cada irmão foi sendo inserido em algum determinado momento. Entrava, saía, voltava e hoje está todo mundo junto, né? Graças a Deus. E tem o meu filho que é sucessor aí, tá desde os 13 trabalhando também na MAP. Que legal. E tá até hoje também. Eu espero que sempre. Maravilha. Pablo? A brincadeira, pessoal, é que todo mundo Escobar aqui, mas ele é o que usa o codinome. Organização dos Escobar. Sou eu. Então, eu fui arrastado, né? Fui arrastado para dentro da equipe da Rosa. Na época, eu fazia mais área comercial, não tinha muito entendimento da área técnica. E era aquele processo de venda comercial porta a porta, né? De fazer visita por visita, a pé, né? E angariando clientes sem conhecer o produto direito, porque não era uma aventura, era uma necessidade, né? Então era diferente, né? A gente precisava que a venda acontecesse para que a coisa acontecesse, né? E chegasse onde está hoje. Então tinha que ser feita a venda porta a porta, cliente a cliente. Eu me lembro que eu não conhecia as siglas direito, então eu marcava com caneta na mão as siglas do Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tinha que anotar na mão, porque eu chegava lá para falava: eu trabalho com segurança do trabalho, eu tô vendendo PPRA, PCMSO, LTCAT, e o cara assustado, e eu mais assustado que o cara, né? Porque o cara nunca tinha ouvido falar e eu não conhecia, né? O produto direito. Mas acabava acontecendo, porque quando você falava em questões de segurança do trabalho e Ministério do Trabalho, a pessoa falava: mas como que é isso? Aí você falava da documentação do jeito que eu sabia na época, né? E acabava dando certo as vendas, né? E assim começou a minha trajetória lá dentro. E foi desenvolvendo. Grande parte dos clientes estão até hoje conosco, né? Ainda da tua carteira. Ainda da minha carteira, verdade. Legal. Que é o caso do seu Ricardo, né? Na verdade, a carteira mais antiga nossa, eles não são mais clientes. Se tornaram amigos, né? Estão com a gente 18 anos, 15 anos, 19 anos, né? Então a gente tem uma relação muito bacana com esse pessoal. Acabou surgindo respeito da parte deles conosco, por causa desse tempo que a gente cuidou da empresa deles, né? E esse amor, esse relacionamento de amor de nós para com eles, né? De gratidão por estar conosco todo esse tempo, né? É isso. Fantástico. A minha começou assim. Maravilha.
Bom, muito prazer a todos. Eu sou o Jonathan. Eu sou o herdeiro. Mas, como minha mãe disse, eu estou desde os 13 anos, já são 16 anos dentro da MAP. Trabalho infantil, a MAP. Trabalho infantil, não tem problema. É aceito, nunca denunciei uma vez, já me aceita denunciar minha mãe. E ela, pega o telefone então, liga numa polícia, eu quero ver. Deu tudo certo. Maravilha. Mas eu tô lá desde os 13, eu passei por todos os departamentos da MAP. Comecei como arquivista, trabalhava no arquivo, ficava lá, saía da escola de manhã, ia à tarde para a MAP. A gente, né, não tinha muita condição, então também não tinha para onde eu ir, com quem ficar, todo mundo da família trabalhava, eu ia pro serviço da minha mãe. Então, à tarde eu auxiliava no arquivo, ficava a tarde inteira fazendo arquivo, à noite nós íamos para casa. Depois eu passei para recepção, auxiliei na recepção, fui para o financeiro, fui para a técnica, continuei na médica dando suporte. Hoje eu faço a gestão, né? Auxilio na gestão com todos os irmãos, cada irmão tem seu departamento, né? Mas eu também hoje faço uma gestão e o mínimo espero que um dia honre o nome MAP, que é o nome da minha avó, e honre o nome Rosa, que é o nome da minha mãe. Nossa, fantástico, fantástico. E Rosa, eu já quero te parabenizar exatamente por essa visão de não é porque é meu filho que ele vai pular etapas e vai, que nem saiu um vídeo do Porta dos Fundos essa semana falando sobre Faria Lima. O que é a Faria Lima? Faria Lima é uma forma menos feia de falar que o menino vive de mesada, mas ele tem um sobrenome, por isso que ele está aqui, né? Enfim, e é fantástico isso, porque você desenvolve competências para, de fato, a pessoa lá na frente ter qualidade para poder conduzir mesmo, né? Sim. Eu sempre disse para ele que ele tem que ter um sentimento de realização. Ele também não pode chegar lá na frente e falar assim, nossa, veio tudo de mãos dadas. Não, ele faz parte de muita coisa que aconteceu dentro da MAP. Né? De muita coisa. Então, ele tem o sentimento construído também no coração dele de conquista. E pais rígidos criam filhos fortes. Exato, excelente fala. E também tem uma outra coisa que vocês comentaram a respeito de você construir a empresa sem muitos recursos e reinvestindo o dinheiro que está entrando para a empresa. Tem uma frase muito, né, os consultores usam, empresa rica, dono pobre. Dono rico, empresa pobre. É o segredo do fracasso. Quando você já começa a tirar muito da empresa no começo e não reinvestir. Então isso é legal, porque vai mostrando esse feeling empresarial que Sebrae nenhum vai dar. Ele vai agregar depois que você já tem esse dom, né? E como que foi essa tua visão logo no começo? Não, eu vou fazer a empresa girar, eu vou fazer a empresa crescer. Como não foi cultura, né, nossa origem foi de trabalho rural, nós morávamos no sítio, trabalhava na roça, né, eu menos do que o Guinaldo, acredito que o Guinaldo deve ter começado mais que eu, porque ele é bem mais velho que eu. Bem mais velho. Mentalmente, então, uns 43 pra frente. Mas ele já vai fazer até luzes no cavanhaque agora, depois dessa. Já tá. E por essa questão, então, a gente via o trabalho como uma sobrevivência, né? E tanto que na época de montar isso, eu fui para casa dessa patroa minha, né, que depois foi uma das sócias no início, que ajudou a montar. Eu fui para casa dela, eu tinha 14 anos e fiquei até os 26 anos, até montar a MAP. Trabalhava de babá, depois fui de secretária, fazia faxina de domingo, vendia, assim, fazia horrores de coisas. Então, assim, não tinha mentalidade assim, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, tanto que eu perdi 5 anos de escola e fui fazer supletivo. E não fiz nível superior nenhum. Fiz só formação técnica lá. Então não tinha essa mentalidade, né? Vou fazer uma faculdade, vou ser alguém na vida, vou ter as coisas. Não. Foi assim, uma experiência. Aprendendo na raça, né? Foi um start, um momento assim, acredito que iluminado por Deus, né? Uhum. De fazer estágio e falar assim, não,
As coisas não existem, porque a segurança do trabalho para mim foi apaixonante. Quando eu fiz o curso técnico, eu fiquei apaixonada pela profissão. E aí, na onde era a realidade do que eu estava vendo, eu falava, não pode ser que seja só isso, né? Segurança do trabalho tem um sentido, a gente aprende que é para proteger o funcionário, para resolver os problemas para a empresa, para trazer soluções para a empresa, que hoje tem muitos encargos e tributos em cima dela. Então, eu acabava vendo aquilo como algo muito útil, né? Que trazia, assim, um valor legal. Depois, no caminho, a gente vai aprendendo que tudo começou a virar venda de papel. Isso me irrita muito, né? Por conta do mercado em si. Mas, para mim, era um sonho. Então, quando eu montei a MAP, era justamente pensando nisso, assim, né? De levar soluções mais do que ser uma coisa assim, não, você vai montar uma estrutura, você vai, né? Porque a gente sabe, segurança do trabalho não vai deixar as pessoas ricas milionárias, né? Mas é muito gratificante, pelo menos para nós, assim, eu acredito por eles também que eu vejo, trabalha com bastante amor. No caso dela não deixou rica não, mas tá tudo bem. Verdade, ela não tá não, porque ela é aquela patroa que você falou lá. Investe na empresa, empresa rica, firma pobre. A nossa sorte é que aqui só tá a metade. Tem uma irmã ali, que depois se a gente puder inserir ela. Conversa. De jeito nenhum. Tá de fundo aqui de conversa. Tem outra gênio que tá trabalhando enquanto nós estamos aqui, né? E tem um outro irmão. Então, são 5 irmãos, mais o John. Um neto. Mais um neto. Que tocamos. Sensacional. E aí eu queria que, aí vocês escolhem, que vocês me explicassem o seguinte: para a pessoa leiga, que não conhece absolutamente nada desse segmento, o que vem a ser a segurança no trabalho? Ela é um conjunto de normas, é um conjunto de ações que vocês implementam nas empresas para assegurar o funcionário, o empresário? Como que funciona esse caminho todo? Pode ficar à vontade, não. Então, a questão da segurança do trabalho hoje, essa é uma visão minha. Assim, cada pessoa da área técnica, ela tem uma visão própria da segurança do trabalho. Ela foca ali. Ela vê a segurança, a raiz da segurança do trabalho é a mesma, mas tem, como vou te explicar, tem situações e visões diferentes. No meu caso, eu vejo a segurança do trabalho dentro de uma empresa como aquele setor aonde vai proteger a empresa para que ela não tenha passivos dentro de acidentes, questões de fiscalização trabalhista. Então, eu vejo a segurança do trabalho dessa forma, né? Tem também a questão da segurança do trabalho quando ela fala na vida humana, proteger a vida humana para que não ocorra um sinistro e venha atingir aquela pessoa e a pessoa venha aí ter que se afastar do trabalho, não trabalhar mais naquele segmento dela, né? Eu vejo assim. A minha irmã provavelmente ela tem uma visão que é um pouco diferente da minha, né? Mas está englobada a mesma situação, mas ela tem uma visão diferente. Então, ela poderia falar da visão dela. Pode falar também. Nossa. Então, segurança do trabalho, eu tenho muito essa pergunta. Sou um pouco mais novo e quando meus amigos perguntam, Jonathan, o que você faz? Eu trabalho com segurança do trabalho. Tá, mas o que é isso? A primeira coisa que a gente fala é assim, ó. Sabe aquele exame que você faz para entrar ou para sair da empresa? Essa é a parte de entrada. Quando você fala isso, a pessoa ela já se lembrou, porque todo colaborador já fez esse exame. Só que ela é muito mais abrangente que isso. Então aí eu explico, então, a segurança do trabalho, além do exame que você faz para começar, para entrar ou para sair de uma empresa, também ela trabalha com alguns laudos, que são alguns laudos que o governo exige desde 1977. E trabalha com algumas ações, hoje em dia mais com o E-Social, tem um cronograma, plano de ações, que são ações para você cuidar e preservar tanto a saúde do trabalhador quanto da empresa. Então, a segurança do trabalho, ela é uma forma, ela é como se fosse um grupo, hoje a gente chama de SESMIT externo, no nosso caso, né, que são pessoas que você contrata para fazer essa ação, mas são grupos de pessoas que atuam de forma a reduzir ou atenuar todos os riscos que existem dentro da sua empresa. De uma forma bem razoável, assim, bem rasa de explicar. Fantástico.
Mas a segurança do trabalho, ela é um grupo de leis, sim, né? É uma legislação desde 1977 que foi criada, só que antes era assim, antes não, ainda é obrigatório realizar determinados laudos. Então a empresa é obrigada, tem um funcionário regido por CLT, independente do ramo de atividade, ela tem que elaborar determinados laudos para comprovar se existem riscos e se esses riscos estão dentro do limite de tolerância ou causando algum mal trabalhador. E se tem alguma medida de ação para ser feita. Essa era a segurança do trabalho antiga. Depois entrou o E-Social. O E-Social veio para fazer cumprir essa lei. Então, ele é um cruzamento de dados. O que acontece? Então, o governo não tinha como mandar fiscal para tudo quanto é lugar, né? Fez com que as empresas próprias se denunciassem. Você tem que subir essa informação. E está todo mundo sendo assistido. A própria empresa mandou os dados para o governo. Mas o que está pegando no momento mais da segurança do trabalho é esse cruzamento de dados que ficou visível e aí eles vêm atrás. O que foi feito, o que teve de ação dentro de uma empresa com relação àquela documentação, àquela avaliação ambiental que foi feita. O que a empresa fez com essa informação que chegou até ela? Então veio a equipe aqui da segurança do trabalho, mediu o ruído ficou acima do limite de tolerância. A empresa fez o que com isso? Eu só entreguei EPI. Tem que entregar o equipamento de proteção, tem que treinar o colaborador para fazer o uso. E se o nível de ação, ou se o nível de ruído estiver acima do limite, tem que ser analisado e colocado dentro de um funil que a gente fala, que está numa das NRs, que é a NR1, para tentar primeiro eliminar o risco. Se não consegue, neutralizar. Se não consegue, administrativamente tratar aquele risco. E a última opção seria só entregar o EPI. E a mentalidade hoje é assim, Ao contrário, né? Entrega o EPI e tá resolvido. Não. Hoje ele mandou essa informação para o governo que existe um ruído, que ele entregou o EPI. Aí o governo vem, o que você fez com isso? Então é um conjunto de ações que envolve contabilidade, envolve SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, e envolve a empresa. Aí eu falo assim, não, o contador não tem nada a ver com isso. Não, o contador não tem responsabilidade técnica sobre nada disso, mas envolve informações de aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. Então, se a medicina do trabalho faz uma avaliação, o contador tem que estar em conjunto, porque senão o contador sobe um dado, a segurança sobe outro, eu falo assim, que negócio é esse? Não, essa informação para mim é fantástica. Eu não sou necessariamente uma pessoa especialista na área, mas eu fiz administração, então para mim faz sentido como a coisa ocorre dentro da empresa. Mas eu nunca tinha me questionado a respeito do adicional por insalubridade que vai lá no contra-cheque do funcionário, que ele deve ter uma justificativa lá atrás, por que está aquilo ali. Então é onde liga, né, o contador com vocês, né? Sim. E aí quando você não aplica a norma, não faz as avaliações como tem que ser feita, aí que gera o passivo. Para a empresa. Vulgo Xuxo. Para não falar outra coisa. Exatamente. E antes a empresa tinha preocupação com fiscalização. Não, a indenização por perda auditiva, por exemplo, é R$200 mil. E você ser fiscalizado e não fez uma medição, 5, 10, 15, 20 mil. Mas a indenização para o trabalhador, o juiz não vai passar a mão na cabeça do empresário, você vai indenizar. Normalmente o juiz do trabalho acaba dando a ganha da causa para o trabalhador, né? Sim. Eu acho que é uma das justiças que mais funciona nesse sentido, sim. Né? Sim. Exatamente. Se bem que nos últimos... posso falar nos últimos 2 anos... Eu tenho visto algumas contestações entrarem mais, né? Às vezes a gente acompanha a perícia, o colaborador ele pede, às vezes, eu quero receber insalubridade, periculosidade retroativa, do tempo que eu trabalhei aqui não recebi. Ultimamente eu tenho visto mais o juiz geralmente nomeia um perito, o perito vai lá, faz a análise dele, e eu tenho visto mais ou a empresa conseguir derrubar a solicitação do colaborador, ou o juiz também não aceitar jogo de cara, porque já vê que o perito não diz que aquela atividade é salubre, então não tinha necessidade mesmo. E às vezes é só por má fé do funcionário que queria ganhar o dinheiro ali, né, e tal. Agora, desculpa interromper, mas penso eu que o cliente de vocês,
ele tem muito mais condições de argumentar numa ação como essa do que a empresa que não está aplicando direitinho todas essas normas, né? Com certeza. Exatamente. Quer falar? Não, fica à vontade. Não, Você quer o perito da Você família? Você quer o perito da família? Fica à vontade. Já viu aquela frase, conta fatos não argumentos? Então, o que acontece? Quando que você consegue questionar uma perícia? É quando você tem a evidência de que foi cumprido um cronograma ou as ações que a norma diz que você tem que cumprir, ou a lei. Uhum. Então, o fato simplesmente de você entregar o equipamento de proteção não quer dizer que você vai se livrar da ação e não ter que pagar a indenização. Não quer dizer que neutralizou. Por quê? Porque existem formas de se fazer isso. Então, tem que ser feito da forma correta. Uhum. Então, o equipamento ele tem que estar com data de validade correta. O certificado de aprovação deles tem que estar dentro do prazo de validade. Tem que ser entregado de acordo... vamos falar do ruído aqui, que é mais fácil de falar e de se entender. O protetor auricular, vamos dizer assim, ele tem que atender a atenuação dele de acordo com o que a norma pede. Então, se faz uma medição, se tem uma medição, a medição está lá mais de 100, ela precisa estar abaixo de 85, mas você está dando um equipamento de proteção que só afere 10, o que vai acontecer? Ainda vai continuar dentro do limite que não é recomendável. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, e não é só entregar, tem toda uma gestão que tem que ser feita para que não ocorra esse passivo quando ele acontecer. Senão, não tem como você contestar. Uhum. Né? Não tem ferramentas para isso. Tanto que o juiz já fala, só aceito ficha de EPI para comprovar até a data da perícia. Depois disso, não pode mais juntar no processo. Que vai demonstrar que o cara, depois que veio a ação que ele foi atrás. Nós tivemos, vou dar um exemplo muito rápido aqui, eu tive um problema de uma ação onde envolvia questão de ruído. A pessoa tinha recebido um equipamento de uma marca muito famosa do mercado, eu não vou falar aqui por citar, mas bem famosa aí do mercado, a mais cara do mercado, e um equipamento extremamente bom. Ok. O que foi verificado pelo perito judicial? Dentro da embalagem estava dizendo que o equipamento após aberto, validade de 3 meses. Quem que vai abrir a embalagem e ler? Ninguém. Normalmente um equipamento de proteção, principalmente aqueles tipo concha nesse caso, tem uma validade em média de 1 ano, né? Troca normalmente de 6 meses. Normalmente de 6 meses, porque tem empresas que fazem em 1 ano, por quê? Porque está dentro da validade, ok. Mas normalmente é 6 meses. Quando que você vai imaginar que um equipamento daquela proporção, daquele tamanho, que não é descartável, tem uma validade depois de aberto 3 meses? Entramos em contato com a empresa, tentamos questionar judicialmente, olha, tá aqui, ó, pegamos outros modelos de marcas diferentes, tal, tá aqui, ó, prazo de validade é 1 ano, CA é 1 ano, não tudo existe, similar, né? Não existe 3 meses. O que o juiz disse? Mas na embalagem está dizendo que é 3 meses. Então, quanto a fato não há argumentos. Então você precisa estar bem documentado. Né? Você tem que ter uma boa gestão para que não gere esse passivo nesse caso dessas ações. Né? Então é por isso que é muito interessante, muito importante você ter uma segurança do trabalho que saiba te orientar e fazer essa gestão com você. Uma segurança do trabalho que apenas te entrega um laudinho, papéis, que é PGR, PCMSL e DECAT, ela não vai te auxiliar nessas situações. Você precisa realmente de uma assessoria que faça gestão dos riscos junto com a empresa. Inclusive, agora me ocorreu, eu nunca tinha pensado nisso. Vocês fazem alguma consultoria na hora do cliente comprar, por exemplo? Eu preciso de 200 fones aqui, 200 abafadores, fone é o que eu uso. Vocês fazem uma consultoria nesse sentido? Olha, a marca interessante é essa, o modelo é esse. Como que funciona? Acompanham? O apontamento do equipamento que tem que ser comprado, a gente faz. Olha, precisa atenuar pelo menos X. Agora, com relação, compre esse ou compre aquele, a gente não faz porque a empresa ela tem a liberdade com relação à cotação, valores, né?
o equipamento precisa atender aquilo que a documentação está apontando. Olha, ele precisa, se tem X, ele precisa atenuar pelo menos tanto. Né? Isso a gente orienta as empresas, né? Agora, se envolver diretamente em compra de equipamento, aí normalmente nós não fazemos. Eu, particularmente, não faço, né? Agora, não sei se no caso da gestão de empresas que a minha irmã faz, tem alguma que faça isso, de comprar o equipamento, né? Fala com o equipamento, mas não tem. Realmente não tem por questões de valor mesmo, né? Para a empresa ter a liberdade de cotar e tal. Exatamente. A marca, o tipo, a gente pode até indicar modelo, né? Seria melhor abafador nesse caso, mas o importante para a norma é a atenuação, né? Mas seria melhor abafador nesse caso. Nisso nós ajudamos sim. E nós temos um sistema, né? Que é um software que trabalha compartilhado entre nós e o cliente. Então, ele tem acesso a tudo que nós fazemos e atualizamos, o cliente vê. Inclusive, o cliente tem acesso para fornecimento do EPI pelo sistema. Que legal. Que já fica tudo amarradinho, né? As informações, então o cliente já tem. Então, nisso, já faz de uma maneira uma gestão interna. Esse sistema hoje é o nosso maior meio de auxiliar o cliente através do sistema. Não, fantástico. Eu queria entrar em dois pontos aqui. Um deles por mais que pareça a atuação de uma empresa como a de vocês voltada para o empresário, na verdade não. Ela é voltada para a sociedade, penso eu. Porque ela está ajudando o empresário a não ter esses passivos e, ao mesmo tempo, gerar uma qualidade de vida para o trabalhador muito melhor, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo raso. A norma, ela já exige que se o colaborador ele ficar exposto a um nível de ruído, vamos pegar o ruído aí que é o mais simples e é o que nós estamos conversando. A norma fala que se o colaborador ficar exposto a um nível de ruído por X horas, ele vai desenvolver uma perda auditiva. Então, quando a gente solicita, faz a medição, viu o nível de ruído que está dando e a gente solicita que o abafador atenue tantos decibéis, na verdade, é para que o colaborador não desenvolva essa perda auditiva e ele chegue saudável em casa. E nós temos, a maioria dos nossos clientes, nós vamos mensalmente, né? Então, quando eu chego no cliente e aí eu pergunto pro Lindo lá, Lindo, tu tá sem o EPI, cara, tem que usar o EPI. Aí ele fala assim, mas incomoda, sua, não sei o que. Fala, então, mas a gente pega no pé, a gente pede para que você use justamente porque a gente sabe que existe um risco aqui e sabe que se você não usar o equipamento de proteção individual, quem vai chegar doente, quem vai desenvolver uma doença ocupacional vai ser você, não vai ser seu patrão. Então, quem sai perdendo é você. Então, o equipamento de proteção, tudo bem que ele é a última parte do funil, mas já que estamos na última parte do funil, é justamente para proteger a saúde do colaborador. Não, fantástico. E outra coisa que me ocorreu aqui, você tem empresas de diversos ramos, você tem funcionários de diversos níveis educacionais e às vezes pode ser simples para uma pessoa falar, você põe o abafador desse jeito, você usa a luva assim, você põe o óculos assado e tal, mas isso às vezes é entendido por cada pessoa de maneira diferente. É aí da importância do treinamento. E vocês elaboram esses treinamentos, vocês auxiliam as empresas nesse sentido? Pode falar. Pode falar, não. Tá muito quieta. Sim, nós fazemos. Inclusive, nós adaptamos, né? Para nós é mais fácil chegar lá e falar para o funcionário numa linguagem simples, né? Mas também acontece da gente atender empresas de um nível de colaboradores também mais aplicados, tipo os TI, sabe? Da vida, assim, né? Esse povo que faz podcast, entrevista, assim, eles têm uma linguagem. Mas sim, nós, após a avaliação de risco, tem, para cada tipo de risco, existe tipo de treinamento. Por exemplo, treinamento de trabalho em altura, para quem trabalha acima de 2 metros, né? Treinamento de operação de máquinas, né? Treinamento de combate a incêndio, primeiros socorros. Então, assim, é um leque muito grande. Então, para cada um... Quando você falou lá de que a segurança do trabalho, ela de alguma forma, ela
parece que ela é mais voltada para a sociedade, foi isso, né? Só que ela, na verdade, a segurança do trabalho, ela acaba pegando 3 setores, né? Que é o governo. Tem esse outro leque, né? Tem o governo, tem a empresa e tem o funcionário. Então, na verdade, a segurança do trabalho, ela acaba gerando benefício para as 3 áreas. O colaborador, que é o que está na ponta, para que ele não venha sofrer uma lesão e dessa lesão ele não poder mais desenvolver suas atividades. A empresa, que por conta desse acidente pode gerar perca de produção, né? E o governo, porque cada pessoa que se afasta tem que ficar encostado, vamos dizer assim, né? Ou afastado custo, pelo né? INSS. E o INSS a gente sabe que é um seguro. Então o que vai acontecer? Quanto mais pessoas ficam dependendo desse seguro social, mais caro ele fica, como um seguro de um carro, um seguro de vida. É o mesmo processo. Então quanto menos pessoas estiverem dependendo do governo, melhor para o governo. Que também gera benefício para a empresa, porque daí a apólice de seguro, que seria no caso o INSS, vai ficar mais barato, né? Que é o FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso, o FAP. Exatamente. Então é uma cadeia. Então não é só o trabalhador em si, é o trabalhador, a empresa e o governo. Nossa, fantástico, não tinha tido essa dimensão, é muito bacana. E aí, enquanto você quer completar? Não, perfeito. Enquanto você falava, me ocorreu uma outra coisa em cima dessa tua colocação. Existe uma associação, não sei como que chamaria, né, de empresas de segurança no trabalho, que vocês se relacionam com o mercado e tal, e que, a minha pergunta é, ações do dia a dia de vocês ao longo dos anos, vocês vão aprendendo o que poderia melhorar nesse segmento. Então, nada melhor que vocês sugerirem projetos de lei na área de segurança do trabalho para melhorar exatamente todas essas relações. Vocês sabem de algum case, alguma coisa de lei que nasceu do conhecimento, não necessariamente da sua empresa, mas do segmento de vocês? Fala pra você. Existe um canal da INIT, que é dos que elaboram mesmo a legislação para o governo, onde eles ouvem o empresário, o sindicato, as empresas de segurança do trabalho. Então, eles fazem também a legislação tripartite lá, que junta todos. Exatamente. E eles têm esse canal, sim. Puxa, que bacana. Nada melhor ouvir quem tá ali, né? Tanto que para mudar as NRs, foi aberto. Foi aberto, foi bem legal. Se o resultado é real, nós não sabemos, mas foi muito legal. Mas é um passo, né? É um passo. A gente tem que batalhar exatamente para que a coisa aconteça dessa forma, né? Tem que surgir de onde o problema está acontecendo para cima, e não o contrário, né? Exatamente. Senão a gente só é penalizado, mas não participou da gestão da coisa, né? Sim. Não, mas tem esse canal. Bacana. Vou entrar no segundo item que eu tinha falado ali atrás. Vocês fazem na hora de aplicar essas normas, tá, uma análise, que nem vocês disseram, vai lá, faz uma análise do ruído e tal, para poder saber quais os passos que precisam ser tomados. E aquelas empresas, eu falo porque eu já atendo há mais de 20 anos no mercado, empresas de todo quanto é setor. E eu vejo muito aqui no nosso interior, Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, Prudente e tal, muitas empresas que são familiares, e aí falando na indústria mesmo, e que não necessariamente o maquinário deles foi comprado de uma empresa que foi regulamentado. Eu conhecia um professor Pardal, de uma empresa que não vou falar nem marca nem o segmento, mas que ele desenvolveu assim, uns 30% do maquinário da empresa. Não existia lugar nenhum, ele que fez. Existe uma forma de você regulamentar o uso de um maquinário desse? Como que é o processo ou não? Ou simplesmente falar, vai dormir e compra essa daqui que já tem norma? Você tem alguns exemplos que quer responder? Nós temos alguns clientes que são bons nisso daí, hein? Nossa. Então, por favor, pode completar. Existe uma norma específica para isso, que a fabricação e comercialização de máquinas e equipamentos
isso tem que ser adequado à NR12. Então, existe. Que legal. Então, para se fazer e para vender, já existe uma legislação. Não, mas nós fizemos lá dentro. Pode? Pode. Se a empresa fez com engenheiro mecânico e tem a RT, a responsabilidade técnica, e atende os riscos, né? Quando a gente fala de risco, é todas as máquinas que forem PPR-PS, que a gente fala prensas, calandras, guilhotina, fala mais, Guinaldo. Acho que são essas cilindro. aí que tem esse risco, então elas vão ter que atender sim a esse NR12. Então o engenheiro que vai fazer, colocar o nome dele na reta e fornecer uma RT, ele vai ter que analisar lá, ó, tem que ter sensor, tem que ter controle bimanual, então ele que tem que seguir a regra da NR12. Cortina, né? Interessante esse negócio de acionamento por 2 botões, né? Porque eu conheço gráfica por trabalhar no mercado e antigamente não era assim, não. Antigamente o cara pisava no negócio, ficava com as 2 mãos segurando o papel lá e a guilhotina descia, né? Agora não, agora você tem que apertar em 2 pontos, né? Teve um sindicalista que perdeu o dedo, deu bastante trabalho e foi um exemplo do bom mesmo. Então, depois disso aí veio a regulamentação. A NR12. O que acontece assim... nós temos muitas máquinas que vieram para o Brasil na época da industrialização. Acho que em 1930, alguma coisa assim, né? Não me recordo bem. O Ju é melhor de história que eu. E então, o que aconteceu? Quando essas máquinas vieram, essas máquinas também não estavam preparadas. Porque a realidade deles era outra. Era né? outra, né? Não tinha essas questões de segurança nem lá, né? Na Revolução Industrial era tudo muito arcaico, era muito bruto, vamos dizer assim, né? Mesmo com máquinas. E aí o que acontece? Muitas dessas máquinas ainda estão em funcionamento. Eu ia falar isso agora. Tem máquina de 1930 rodando, viu, gente? E melhor que as novas. Porque os caras faziam pra durar, né? Pra durar. Não tinha obsolescência programada. Não, né? Você forjar um ferro, você estava forjando ferro, não uma mistura com ferro. Era diferente. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ficou arcaico, não atendia as normas de segurança. E aí, o que fazer com essas máquinas? Como desfazer dessas máquinas? Aí é onde entrava o engenheiro mecânico para desenvolver mecanismos para gerar proteção para o trabalhador. Tanto que você vê umas máquinas com aquelas proteção gaiola, grade, né? Parece Exatamente. Os Transformers. Transformers. Né? E os Transformers, exatamente. Mas justamente foi isso que aconteceu. As máquinas de agora já não. São todas... são máquinas da era digital. Então mudou muito, né? Duram menos, mais cara. Muito mais cara, mas o processo de segurança delas são muito maior. Não tem como descrever. Tem máquina que se você coloca, ela tem as cortinas, então se você chega próximo da cortina, ela já desativa. Né? Eu já vi máquinas de cilindro, porque você imagina, o cilindro ele trabalha assim ou assim, né? Mas normalmente eles trabalham para dentro, então ele tem aquele processo. Então a pessoa está trabalhando ali. Se acontecer se ela tiver de luva e enroscar a mão no cilindro, como parar o cilindro? O EPI causa acidente. O EPI causa acidente. Isso é um bom tema. Entendeu? Então o que acontece? Vai puxar a pessoa. Como que normalmente eram os sistemas dessas máquinas? Pé e joelho. Por quê? Porque se tá com a mão enroscada, como que você vai bater nos botões laterais de emergência, né? Agora não. Agora passou da cortina, o cilindro ele gira ao contrário. Quer dizer, para devolver a pessoa. Então mudou muito. Então não tem o risco da máquina parar e ainda a pessoa ficar presa. Então ela cospe a pessoa, vamos dizer assim, para fora, né? Então mudou muito. Legal. Então, a legislação é o que a Rosa falou, que atende, que consegue colocar essas coisas aí em ordem, é essa questão da NR12 mesmo. Normal. Nossa, fantástico. Eu, nas horas vagas, eu gosto de mexer com madeira. Então, eu sou um marceneiro nas horas vagas. E aí, eu gosto muito de assistir vídeo, ficar aprendendo e tal. E aí, citando, dentro desse exemplo, serras para a indústria de madeira hoje, é impressionante, né? As serras têm sensor de umidade, sei lá, não sei. Se a pessoa encostar na lâmina, ela trava e desce. É um negócio impressionante, né? Então, realmente evoluiu muito nesse segmento. E é excelente que isso aconteça, né? Era necessário, né?
Mas ainda acontecem alguns acidentes, né? Principalmente por atenção, né? Ou falta dela, no caso, né? E também por improvisações. Ainda se faz muita improvisação no ambiente de trabalho. Tira a proteção a proteção da máquina para aumentar a produção, ou porque fica mais fácil para manusear o produto A, o produto B, ou porque fica apitando, se eu coloco a mão aqui, apita e para tudo, eu perco tudo, tem que começar tudo de novo. Daí ele às vezes remove essa parte. Então ainda por improvisação ou por falta de atenção ainda continua tendo acidente, mesmo com sistemas mais modernos. Infelizmente, né? Até porque você mexer com um robô é previsível. Mexer com o ser humano é completamente imprevisível, né? Você não sabe como é que o cara vai lidar com aquilo ali, né? Exatamente. Então é interessante nesse sentido. Entrando nessa parte de EPI, eu acho que a gente pode entrar nessa parte de mitos. Mitos da segurança do trabalho. Eu vou usar luva, a luva vai ser engolida pela máquina. Eu vou usar o óculos, eu vou ver pior e aí eu posso cortar meu dedo. Quais são os maiores mitos que vocês já ouviram nesse segmento? Todos esses aí. Todos os anteriores. Muito mais, né? Muito mais. Aperta meu dedo, o protetor auricular vai dar infecção no ouvido. E é real. E faz mesmo. O óculos, ele vai atrapalhar. E pode ser que ele atrapalha mesmo. Então, por isso que a empresa não pode só entregar o equipamento, não. Tem, se a pessoa tiver infecção, ela usa plugzinho, vai trazer problema. Tentar com abafador, um tipo de calçado dá problema, outro não. Mas a questão de que EPI causa acidente a máscara atrapalha respirar, eu fico um fal de ar usando máscara, a viseira embaixo eu não consigo enxergar, o capacete ele escapa porque não preciso usar jugular, tudo isso daí a gente já escutou, soa manga longa, vixe. Mas tem uma que é clássica, é muito boa, a da máscara. A da máscara é legal pra caramba. A máscara em cima dela tem um araminho pra você moldar, não é isso? E aí, a pandemia veio pra ensinar isso, né? Isso. Tinha muita gente que passa mal, fala assim, não tô respirando direito usando máscara. Vamos descobrir o porquê. Né? Se criaram a máscara para ser usada e você não tá respirando, alguma coisa errada tem, né? Vai no pneu. Vamos no Inmetro. Aconteceu, né? Exato, o Inmetro testou a máscara. Vamos lá saber o que aconteceu. Mas aí o que acontece? A pessoa coloca a máscara e em cima da máscara tem uma parte mais dura ali, que é tipo de um araminho, que é para moldar de acordo com o nariz. Só que o nariz da gente, se você pegar, ele não é todo osso. No meio dele tem uma cartilagem. Adivinha onde ele aperta o arame? Pra fechar mesmo o nariz, né? Ele faz isso aqui com o arame e fala que a máscara tá pra respirar. Acontece. Muito. Então você ouve muito isso aí, né? Fantástico. E uma outra coisa que me ocorreu aqui, enquanto eu estava pesquisando, quando vocês vinham para cá, vocês atuam, então, numa parte burocrática, atuam numa parte de perícia e tem também a parte médica também. Parte educacional. E parte médica. Me fala aí desses segmentos aí, um resumão. Vai lá. Pode falar, John. Não, acho que eu gostei do seu educacional. Por favor, o educacional me pegou desprevenido. Vai aí. Nós temos vários, assim, diferencial no mercado aqui em Rio Preto, né? Por isso da nossa fama, né? Nós temos uma fama aqui em Rio Preto de ser os chatos, né? Porque isso é bom para o segmento, né? Penso eu. Sim, porque a gente leva muito a sério. Tem gente que liga para nós e fala assim, mas um fulano falou assim que nem precisa ir aí, ele só emite o certificado de treinamento. Nós não vamos fazer isso. Né? A pessoa tem a carga horária, tem o treinamento, tem que fazer, né? Porque é a responsabilidade do acidente depois. Mas assim, nós fizemos a MAP de uma maneira, até depois eu vou falar sobre ao que eu atrelo o sucesso da MAP por conta da família. Porque Deus distribuiu os dons de maneira diferente. Um é extremamente habilidoso, né? Que no caso do Jonathan, habilidoso com processos, com o Guinaldo extremamente habilidoso com perícias, com os treinamentos, com a parte técnica, ele tem várias habilidades. A minha irmã que tá escondida ali, que daqui a pouco ela vai vir aqui. Na parte financeira, então assim, Deus distribuiu os dons de maneira diferente, né? Uma lá é especialista em E-Social, ela é uma das perfil equalizado da família, né? O que nós fizemos? Nós juntamos todos esses dons e talentos,
né? Para fazer um conjunto de ações dentro do processo mesmo da MAP. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a avaliação ambiental, né, para ver a necessidade da empresa. Depois a gente entra com essa parte dos exames médicos. Nós temos um diferencial que os exames da MAP são feitos tudo no mesmo local. Legal. Então, os funcionários não precisam ficar em vários lugares. Só tem um que é feito fora, que é o raio-x, que agora é a cada 5 anos, também não faz muita diferença para a empresa, né? No mesmo dia que o funcionário faz o exame médico, ele já passa por treinamento. Pelo menos de ordem de serviço e uso de equipamento de proteção, ele já sai de lá sabendo que lá na empresa dele ele vai ter determinado risco, ele vai fazer determinadas ações e vai ter que cumprir com as regras de segurança e uso de EPI. Então, esse treinamento, ele já sai de lá no mesmo dia. Legal, ganha tempo, né? Sim, sim. Então, nós fizemos de uma maneira que a gente consegue englobar tudo isso, né? Graças a Deus, com as ações de cada um dos irmãos, mas desse processo que a gente tentou englobar o máximo possível dentro da MAP, para que a empresa não precisa contratar uma coisa para isso, outra coisa para aquilo, outra para aquilo, manda meu funcionário lá para não sei aonde, lá para não sei aonde. E é onde eu acho, Gilvan, que você entraria, que é a respeito das competências da parte de medicina também. A medicina é o outro eixo, né? Se a gente puder dividir a segurança do trabalho em dois, seria a parte técnica e a parte médica, né? A medicina, então, ela funciona de uma forma de a gente fazer um acompanhamento da saúde do colaborador. Vamos supor, você vai contratar uma pessoa para ser o seu... Trabalha com som aqui. E aí, ela vai lá na MAP fazer o exame. Junto, quando a gente fez a análise de risco aqui, bom, então ela trabalha com som, tem um risco ruído. Então, já que tem um risco ruído, ela vai ter que fazer uma audiometria. Por quê? Se o teu colaborador vai chegar lá, fazer o exame, como que você vai colocar ele para trabalhar com som se ele tem perda auditiva? Uhum. Entendeu? Então, para aquela função, ele não pode desempenhar. Você vai ter que colocar ele em uma outra função. Então, a medicina também serve para isso. Vamos supor, ele entrou bem, saudável, ele não tinha nenhum tipo de perda. Mas com 2, 3 anos trabalhando com você, começou a desenvolver uma perda. Opa, pera lá. Não houve então, mais grave nenhum. Vamos ver se está sendo externo ou se é alguma coisa interna. Então, a medicina do trabalho é justamente esse acompanhamento do ocupacional do colaborador, da saúde ocupacional do colaborador. Também. Essa questão do monitoramento, você vê como é importante isso aí. Já houve alguns casos, né, que a gente presenciou mais de perto. Você imagina o seguinte, você contrata um colaborador onde ele vai pegar peso. E a gente já teve muitos casos assim. Então, quando você faz a avaliação de risco lá e constatou que ele vai pegar peso, isso vai estar já no seu levantamento. Olha, ele pega peso, né? Aí o que acontece? Fez o raio-x, um raio-x da lombossaca, e percebeu nesse raio-x que ele tinha uma lesão na coluna. Então, orientamos a empresa, olha, esse colaborador tem uma lesão. Então, se ele ficar exposto naquele ambiente, pode ser que essa lesão piore o caso dele. Com isso, a empresa reloca esse colaborador para uma outra atividade lá dentro. Fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo, né? Não corre o risco de lesionar o colaborador e nem da empresa, de repente, ser punida por um problema de saúde que ele já tinha, né? Então, essa é eu falo que é uma das grandes chaves da segurança do trabalho, esse monitoramento. No caso que ele falou da auditivo, do ruído, é a mesma situação. Você está exposto a um ruído, você contratou o colaborador, você já sabe que ele teve uma perca auditiva, que ele vem com uma perca auditiva antes de você contratar. E isso ficou registrado. Que ele adora campeonato de som. Isso. Ou dorme com fone de ouvido. Dorme com fone de ouvido. Causa bastante. Vai ter perca auditiva. E a perca auditiva não é de hoje para amanhã. Ela leva tempo, mas ela vai acontecer. Né? E aí o que acontece? De tempo em tempo, você está fazendo essa audiometria. De tempo em tempo, você tem o quê? Você tem um registro de como está a audição desse colaborador. Né? Se está tendo perca ou não. E se essa perca advém dele está trabalhando, está exposto naquele ambiente ou não. Então eu falo que a parte médica da segurança do trabalho é extremamente importante. E é legal por conta dessa documentação. Eu sempre fui partidário da ideia, e nós temos
Não é cópia, viu, gente? Nova aqui. Não é cópia, viu? Não é cópia. Vou vir até mais pra cá agora, vou deixar elas falar mais. Vamos falar de dinheiro agora? Vamos falar de coisa boa agora. Top Term. TechPix. Já deu certo aqui. Só um parênteses, tá? Se você, quem tá acompanhando às vezes não tem a mentalidade, se vocês acham que na segurança do trabalho tem muita coisa que eles querem passar, na medicina do trabalho mais ainda. Na medicina do trabalho tem empresa que quer impor a situação médica. Eu quero que faça tal exame no admissional e é proibido por lei. Eu quero que mesmo que tenha esse desvio, eu não quero saber. É apto, eu quero que seja apto ou quero que seja inapto. Então, assim, a medicina do trabalho também ela é tão complicada quanto a segurança do trabalho, porque a empresa, hoje, de RH que a gente escuta, tá pior a contratação, tá? A gente escuta muito isso, que tá pior a contratação. Então, às vezes, muitas vezes a empresa quer passar a vontade dela acima da norma. Nós não somos órgãos fiscalizadores. Nós não proibimos o colaborador de fazer nada. Somos orientadores. Mas a empresa está suscetível ao erro que ela pode cometer por isso. Nossa, legal essa abordagem que você fez, Jonathan, porque vocês acabam assegurando também para o trabalhador que o correto seja aplicado de fato, né? E não necessariamente a vontade daquele empresário X e Y ali, né? Existe algum canal de vocês que o funcionário pode buscar diretamente vocês para tirar dúvidas, não somente o empresário, mas o trabalhador direto? Pode. Normalmente eles têm o nosso... Vamos fazer o merchandising, gente. 17 3009 5010. Entre no setor técnico, médico, comercial. Fique à vontade, das 7h30 às 17h30, segunda a sexta-feira. Pera aí, mais uma vez, eu não entendi. Qual que é o telefone? DDD 17 3009 5010. Técnica médica comercial. Temos uma equipe capacitada para auxiliar todos os colaboradores que tiverem dúvidas a respeito de segurança e medicina do trabalho. Ó, depois eu vou conversar com ele para fazer uns takes aqui de propaganda. Sim. O que você ia comentar? É a questão puxa aí pro seu. Quer vir mais pro lado? Viu aqui? Foi? Isso, foi. A questão da orientação, do treinamento. Do funcionário nos procurar. Então, todos os anos tem treinamentos específicos dentro da maioria das empresas. Então, anualmente ou a cada 6 meses é feito treinamento de ordem de serviço e de uso de equipamento de proteção geral. Quando isso acontece, normalmente os trabalhadores nos trazem as informações. Legal. Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre isso, sobre aquilo, sobre isso. Normalmente, a gente passa o telefone. Fala, se você tiver mais alguma dúvida, a gente deixa isso aberto. A área técnica deixa isso aberto para o trabalhador. Porque não tem pessoa melhor para nos orientar também do que o trabalhador. Ele que está na frente. Perfeito. Então, ele está nos informando, está nos passando. Olha, tem tal situação assim, tem tal situação assim. Então, a gente ouve N situações. Abriram um buraco e não tamparam. Um funcionário chega e fala, tem um buraco aberto lá e ninguém tampa aquilo lá. Um vai enfiar o pé lá dentro. Né? A gente já teve uma história dessa, né? Sim. Então, nós temos essa abertura para o funcionário. Porque, na verdade, ele acaba sendo os nossos olhos também lá dentro. Né? Perfeito. Então, isso que você falou, no meu ponto de vista, se eu fosse CEO de uma indústria com um número de funcionários muito grandes, eu não teria acesso a todo mundo. Exato. Então, eu prefiro que eles procurem vocês, que vocês venham me dizer, olha, aqui precisa ser resolvido. Porque, às vezes, o meu diretor que está lá dentro da indústria todo dia, não passa esse feedback, né? E o funcionário trazendo para vocês é melhor do que para o Ministério do Trabalho, né? Com certeza. E agora, né, e já desde antes também, existe a seguinte situação. A fiscalização está aplicando multas para as empresas que não envolvem os colaboradores nas ações de segurança do trabalho. Está na NR1. Isso. A outra situação o funcionário, ele tem os representantes dele, são os membros da CIPA. Eles se reúnem, a empresa tem que digerir isso no dia a dia. Se reunir uma vez por mês para aquelas que têm um número de funcionário que tem a eleição, votação e os membros da CIPA, eles têm que se reunir uma vez por mês e esse pessoal é a própria comissão que representa os trabalhadores também. Então, além de ter o SESMIT, que é nosso serviço,
para dar atendimento e resolver as coisas junto com o colaborador, eles têm que ter equipe interna também. Se a empresa não tem que compor CIPA, ela tem que ter um designado. Se ela tem que ter uma coisa ou outra ou não, ela tem que ter o gerenciamento dos riscos. Então, tem que ter alguém dentro da empresa que seja esse canal conosco mesmo da segurança do trabalho. Maravilha. E ó, agora sim. Desculpa ter te interrompido. Roseli, se apresenta, fala, olha, eu sou a mulher do dinheiro. Olá, pessoal. Meu nome é Roseli, eu faço parte do financeiro da MAP. Fazem 14 anos já, entre idas e vindas. E é a parte mais chata, né? Porque é a parte que ninguém entende. É a parte que ninguém me entende, né? Mas todo mundo às vezes fala assim, Roseli, nossa, mas dá certo trabalhar com os irmãos, né? Por conta, ainda mais mexer com dinheiro e tudo. Eu falo assim, sai uns... Tem muito remédio hoje. Sai umas treta, mas depois a gente resolve, né? O amor sempre prevalece, né? Eu procuro não levar pro pessoal. Eu sempre procuro separar CPF de CNPJ, como eu aprendi um dia. Então, eu acho que isso faz parte do sucesso, né? Não, e de verdade, olha, de verdade, eu conheço muita empresa. E muita empresa familiar. É bonito quando, de fato, isso é real. Isso acontece. 14 anos não é 2 semanas, né? Você há quantos anos? Desde então você tá também do começão. Você nasceu ali 16. dentro. Então, literalmente. Uma década e meia, no mínimo, que vocês estão juntos. Então não tem como dizer que não deu certo. Exato. Então isso, graças a Deus, vocês têm a sabedoria de ter inteligência emocional para tocar esse negócio dessa forma. Então, estão de parabéns, viu? Realmente não é fácil lidar com... mais uma situação, viu? A gente se trabalha junto de segunda a sexta e domingo se reúne pra almoçar ainda, tá? Não, aí realmente ganhou um prêmio. É muito amor de família aqui, viu? Você sabe que a família MAP, ela acaba não se resumindo só entre os 5 irmãos. Porque se você for dentro da empresa e conhecer os colaboradores que estão conosco lá, se tornaram uma família. Nós temos colaboradores que hoje já não estão conosco, mas sempre estão se reunindo com a gente. Nos finais de semana. Porque viraram da família. Eu pensei que você ia falar alguma coisa espírita, assim. Já não estão conosco, mas sempre estão com a gente. Não, tem pessoas que foram morar fora, foram para outras empresas que são clientes nossos. Que legal. Precisaram contratar um técnico e falaram, quero levar tal pessoa. É crescimento para ela. Então não tem isso conosco. Então, na verdade, a família não se resume nos 5 irmãos. A família se resume em todos que estão ali dentro. Não se resume somente aos Escobar. Não. É mais amplo. E assim, o período que teve que ficar distante foi desesperador e voltou correndo. E aí o irmão volta correndo. Nós só temos um motivo de briga entre nós, né? Que é meio difícil de administrar, que é eles não aceitam que a mãe é mais minha. Eu já me conformei, já. Ou é dela, ou é da outra irmã, ou é da outra. Então... Eu ganhei porque eu sou neto. Então aí, completando a tua frase, né? Eu não confundo CPF com CNPJ. Não, e aqui nesse caso, certidão de nascimento também. Pegando esse gancho aqui no finalzinho, eu queria aproveitar e partir para um tema final, já que a gente entrou nessa coisa descontraída e falando de inteligência emocional, e a parte mental nas empresas. Como que a segurança do trabalho pode ajudar? Porque a gente sabe que um grande número de abandono de vaga de trabalho acontece por questões mentais. E como que a MAP pode colaborar, ajudar o empresário e o trabalhador nessas questões também, para ter uma qualidade de vida no trabalho melhor? Legal, fica à vontade. Essa daí vai ser legal você falar. Seria meu sonho de consumo se as empresas me dessem ouvido para isso. Eu fiz 5 formações em autoconhecimento, em gestão das emoções, justamente porque eu gostaria muito de levar isso para as empresas, né? Com essa parte de palestrar, fazer a parte educacional. Só
que o ser humano ele vem de um histórico muito machucado, muito longo, mistura tudo, leva tudo para dentro da empresa, né? Não tem mesmo conhecimento para... E algumas vezes que eu tentei fazer essa ajuda, né? De levar palestras e tudo mais para dentro da empresa, o que acontece? É uma virada de chave, um start, assim, nossa, é verdade, é isso que acontece comigo. Agora eu faço o quê? Quem vai me ajudar? Então, tinha que ter um depois. Então, eu não poderia ser só a pessoa que levava a informação de, é isso. Teria que ter quem vai ajudar eles a caminhar depois com isso. Então, isso seria muito bom se fosse desenvolvido. Uma parte terapêutica, por exemplo, né? Sim. A empresa, não são todas, mas que tivesse parcerias com parte de tratamento psicológico mesmo, né? Porque daí a gente vai estar tomando informação, mas tem que ter os profissionais qualificados para isso, né? Os psicólogos, né? Os que são mesmo formados para fazer isso. Mas hoje, infelizmente, o único controle que existe é de afastamento caso um colaborador tenha problemas emocionais, leva os atestados médicos para a empresa não tem como gerir aquilo, né? Às vezes é uma empresa pequena, não tem um psicólogo lá dentro, não tem essa... Então, essa parte ainda peca muito. E eu vejo, recentemente, conversando com amigos que foram morar fora, né? Então, em vários países, né? E lá eles encaram essa coisa mental com uma importância gigantesca, né? E vai partir para isso. Eu acredito, porque quanto mais o trabalho for se intelectualizando, mais a gente vai exigir do cérebro e mais a gente vai exigir tanto pelo lado patronal quanto do trabalhador, uma mudança, porque senão todo mundo vai ficando nesse mundo workaholic e, né? Então, tem o lado daquele que não quer trabalhar, sim, tem. Mas tem o lado também daquelas empresas que, por questão de performance, de metas, sobrecarregam a pessoa e aquilo não vai gerar resultado bom para ninguém. Até aquele que não quer trabalhar tem um motivo para ele não estar querendo trabalhar. Tudo a gente acha frescura do ser humano, ele tá de cama porque ele é preguiçoso, vagabundo. Não. Alguma coisa levou ele para aquilo. Porque todo ser humano, o desejo dele é ser reconhecido, notado e amado, né? Então, quando a gente trabalha, a gente tem aquele sentimento de gratificação, de realização. Então, assim, alguma coisa interrompeu, alguma coisa aconteceu para que ele não tivesse vontade nem de trabalhar. Isso é fato. Eu coaduno com você essa informação. Você viu que chique? Coaduno. Nossa, isso eu tirei. Porque na pirâmide das necessidades de Maslow, você começa pelas necessidades fisiológicas e vai subindo, até chegar na autorrealização. Na autorrealização já não é mais remuneração. Não. É você se sentir bem. E se você não está bem, não tem nenhum bônus, não tem nenhum nada. Você tem que resolver esse quê interno, né? Sim, a divisão dessa pirâmide é 3, né? A primeira parte lá, que são as necessidades básicas, ela é uma felicidade de curta duração. Vai chegar um momento que você vai querer algo mais, aí você vai para o fazer, né? Porque é o meio da pirâmide. Então, o que eu faço vai trazer uma felicidade de média duração. Porque depois eu quero fazer algo mais. Que foi até uma conversa aqui do início da MAP, né? Chega um momento assim, tem que ter algo a mais. Aí vai no topo da pirâmide, que é o ser, né? Então, se você não estiver satisfeito, realizado consigo mesmo, tudo que você olha, né, não está fazendo parte da tua projeção interna. Então, a transformação de dentro para fora do ser humano, essa falta digamos assim, das empresas estarem abrindo as portas para que haja esse tratamento mesmo emocional, mental para os trabalhadores, está cada vez mais impactando na produção, na vida deles e até na matéria-prima, no material final, no resultado. Porque se a gente não tiver pessoas, a gente não vai ter produção, né? Então, de fato... Mente doente, corpo doente. Exatamente. E eu tenho ouvido muito que a geração Z, ela já não se motiva com os mesmos benefícios que as gerações passadas, né? Sim. Que você às vezes dá bons salários, boas bonificações, tal, mas o cara não se adequa aos valores da empresa. Sim. Então, a empresa que não tem valor, que não tem uma gestão, né, com a visão moderna,
também não consegue atrair talentos, né? Sim, nem reter. Nem atrair. Principalmente reter, né? Talento. Que é uma falha brasileira. A gente perde muito talento para fora por causa disso, né? Uma boa conduta do líder, né? A admiração consegue reter bons talentos, até se você não consegue remunerar suficiente aquela pessoa pelo que ela merecia, eles ficam lá. Sim. Por satisfação e alegria de estar no lugar. Mas lugares onde tem arrogância, né, maus tratos e tudo mais, e hoje está muito pegando isso porque a empresa é obrigada a fazer um canal de denúncia de assédio, né? Então está diminuindo um pouco, mas aonde há essa... Não para pessoas mesmo. Uhum. O comportamento do funcionário é espelho do dono. Uhum. Então, onde é gerado amor, vai remeter amor. Uhum. Onde é gerada arrogância, violência. Esse é um tema longo, gente, maravilhoso. Fantástico. Não, olha, eu nem vou alongar mais, porque depois dessa finalização, empacotou o episódio, eu acho que de uma forma fantástica. Eu gostaria de deixar livre para vocês, cada um dar uma palavrinha final, e agradecer pela presença de vocês aqui no podcast. As portas estão abertas para quando quiser voltar, inclusive até mesmo se quiserem produzir um de vocês aqui na DLG, à vontade. Então, mas tem a parte mais importante agora dessa história toda. Agora foi. Eu e esse microfone aqui. daqui a pouco ele canta. Nós estamos brigados, não, né? Não. A parte mais importante de toda essa história da MAP, que está fazendo 20 anos. Fantástico. Né? São 20 anos de história o mês que vem, e o que nós queremos é que essa história seja contada. E aí a Rosa agora pode falar mais a respeito disso que vai acontecer. Olha, fantástico. E antes dela falar, me desculpe, o slogan da DLG, Nídia, sabe qual é? Boas histórias merecem ser contadas. Olha, Incrível. Olha aqui. Boas histórias merecem ser contadas, e é verdade. Por favor. Você vai finalizar, Joe? Não? Não. Então, esse é um momento muito esperado por nós, né? Nós vamos estar realizando aí um encontro e uma surpresa, não vamos contar muita coisa, né? No dia 15 de maio, vai ser lá no Vila Conte, mas uma coisa eu posso dizer, que a nossa homenagem principal vai ser para a dona do nome MAP, né? Que é Maria Aparecida Pérez, que é a nossa mãezinha. Né? Que legal, até então vocês não tinham falado a sigla, né? Que legal. É o nome dela, então nós vamos fazer uma homenagem, como ela não assiste podcast, ela não vai estar vendo. E nós estamos muito ansiosos para chegar nesse dia, para fazer essa homenagem para ela e umas outras coisas que vão acontecer. Porque ela é a base do esse vínculo de amor que existe entre nós, de ter dado certo. Foi ela que criou, né? Fantástico. Amorosa igual essa aqui. Mais ou menos. Fale, o Joe finaliza. Não, por favor. Bom, eu também quero agradecer, foi um prazer participar. É sempre muito bom mesmo a gente compartilhar, né? Histórias boas merecem ser compartilhadas. Num mundo tão ruim que a gente vive hoje, né? Ouvir histórias como essa, eu tenho certeza que vai impactar algumas pessoas. E esse é o nosso objetivo, né? Cuidar da nossa família, da nossa empresa e continuar cuidando de mais empresas ainda. Fantástico. Que bonito. Pra falar, Jonathan, Ele falou. Já. Bom, primeiro agradecer, João, pela oportunidade, pelas portas abertas. Espero que a gente tenha mais algumas oportunidades de bater um papo aqui e dizer que é um ano chave para nós. Muitas coisas estão acontecendo nesse ano e a gente tem um coração e a mente de que é uma porta aberta para que coisas melhores aconteçam. Então, 20 anos será um marco de coisas incríveis, porque 20 anos não é nem metade da nossa história. Estamos por 20, para mais 20, para mais 20, para mais 20. Isso aí, meu Deus. Hoje é uma noite especial. Chegar nos 100 anos. Amém. Bom, também quero agradecer vocês pela oportunidade da gente poder trazer um pouco de informações a respeito daquilo que nós fazemos, né?
contar o que é a atividade, o ramo da área de segurança e também poder expressar essa gratidão, né? Não só por aquilo que nós representamos uns para os outros, né? Como irmãos, mas a gratidão em ter passado pelas nossas vidas pessoas tão especiais. Realmente teve pessoas muito especiais que passaram pelas nossas vidas. Teve clientes muito especiais, né? Que nós chegamos aqui onde nós estamos, não foi sozinho, foi à toa, né? Não foi à toa. Então, a gente precisa ter um coração voltado a isso, né? A gratidão, eu acho que é um dos maiores sentimentos que existe, né? Provavelmente ele deve andar abraçado com o amor, né? Então, é que falta palavras, né? Porque é muito especial esse momento, né? Pela mãe que nós temos. E vai todo mundo vou terminar o podcast. Pelos irmãos que nós somos uns pelos outros, né? Porque é sempre caminhando junto, né? Quando um tá ruim, o outro tá ali prestes a pegar pela mão e ajudar, e trabalhar pela família. O tempo todo trabalhando pela família. E ser exemplo para a geração que E ser exemplo para os que estão vivos. Ótimo. Porque hoje a gente tem... hoje nós nos juntamos para cuidar do Joe, E da Bia, pro Joe cuidar da Alane, da Manu, do Vinícius, das outras gerações, né? E isso tudo começou com uma pessoa, a mãe, né? E depois se transformou em duas pessoas, a irmã, a Rosa. Você. Depois o outro irmão, depois o outro irmão, depois o outro irmão, depois o outro irmão. Agora tá vindo a outra geração, que a gente tá cuidando também, né? Então é motivo de gratidão, né? E a gente espera que nesses 20 anos, e esperamos não, vai acontecer, né? Essa festa é justamente para isso, para agradecer o que Deus, o universo nos proporcionou. Fantástico. Né? É isso aí. Fantástico. Maravilha, maravilha. Pessoal, só tenho que agradecer a presença de vocês, as pessoas que vocês... apesar de eu estar conhecendo agora, eu senti que vocês são, e também parabenizar essa empresa bonita que vocês conseguiram criar ao longo de 2 décadas e tudo que vem pela frente aí. Muito obrigado pela oportunidade da gente conhecer essas histórias que merecem ser contadas, e gratidão por esse papo de hoje aqui, tá bom? Obrigado. E a você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no joinha, deixar o teu comentário. Quais são as dúvidas que vocês têm a respeito da segurança no trabalho? Coloca aí, que aí, quem sabe, nos próximos episódios a gente vai sanando essas dúvidas, tá bom? Não deixe também de compartilhar com seus amigos, de apertar o sininho aí para que cada vídeo novo seja recebida a notificação no teu aparelho. Enfim, continue nos acompanhando aqui na DLG Mídia. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.